Bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. A gente está aproveitando o final do ano para falar de planejamento, para todo mundo estar preparado para 2026. E hoje a gente vai falar sobre a parte financeira. A gente sabe que empreender é difícil, no Brasil especialmente. Existem muitas questões tributárias, enfim, muitas regras, legislação, o empreendedor se atrapalha e ter apoio é fundamental. Tem um estudo do Itaú Empresas, em parceria com a FGV, que mostrou como empresas atendidas num modelo mais consultivo têm até 30% mais chance de sobreviver aos 5 anos, que normalmente aí é um período de grande mortalidade das empresas. Para a gente tocar esse papo aqui, eu tenho um empreendedor que vai contar a parte estratégica, o dia a dia, a parte prática e também um consultor. Então eu tenho aqui Isabela e Diego para contar a história da Isabela Cari, né? A sua empresa, ela é confeiteira, uma confeitaria saudável, com foco completamente diferente. A gente vai ouvir essa história. E tenho também aqui com a gente o Marcelo Gambarini, que é diretor do Itaú Empresas, né? Focado ali na parte de PMEs, né, Marcelo? Isso mesmo, Ju. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir a mesa aqui com a Isa e com o Diego. Eu que agradeço vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Essa parte financeira, ela é super importante, né? O empreendedor muitas vezes se atrapalha justamente por não ter esse atendimento mais consultivo, né, Marcelo? Você percebe isso também? Você tem uma trajetória enorme ali no Itaú, né? Com certeza acompanhou muitos empreendedores. Você percebe quando ele tem um apoio ali mais de perto e até alguém orientando melhor a tomada de decisão dele, maior a chance dele ter sucesso. Ah, sem dúvida, Ju. Eu tenho 3 décadas de carreira bancária e, coincidentemente, toda ela dedicada ao atendimento de pequenas e médias empresas. E é super curioso, o empreendedor, de maneira geral, tem características em comum, como a gente vê na Isa e no Diego, que é a questão da paixão, da coragem, da resiliência, do propósito. Uma característica muito importante, sempre que a gente está interagindo com o cliente pela primeira vez, a gente pede para contar a história. E ele, toda vez ele conta, ele não se importa de contar a história dele várias vezes, e toda vez que conta, brilha o olho. Então isso é super bacana, super característico. Mas também é verdade que um dos sentimentos que eles carregam, e eu percebo muito nas conversas, é muitas vezes o sentimento de solidão. Aquela sensação de ser ao mesmo tempo o financeiro, o tributário, o comercial, enfim. Então, de fato, uma rede de apoio quando você inicia um negócio e quando você está fazendo o negócio crescer, é absolutamente fundamental. Seja em aspectos financeiros, seja em aspectos além dos financeiros. A gente do Itaú entende que pode garantir esse hub de conexão entre eles e diminuir esse sentimento de solidão. Muito bom. E aí eu quero, então, já que ele falou, né, que empreendedores gostam de contar suas histórias, eu quero que vocês contem a história de vocês. Você tem um foco ali mais técnico justamente na parte financeira, né, Diego? E a Isabela Sim. é a criadora de tudo, né? Sim. Então, cada um aí conta a sua parte da história. Tem mais um irmão. Tem mais um, né? Sim. Tem. O Edu, ele é o Operações ali. A gente hoje tá super bem dividido, né? Eu toco muito a parte de criação ali, o marketing. O Diego é o financeiro. Ele está aqui justamente por isso. Assim, ele pode ajudar muita gente nessa parte. E o Edu é mais operações, novos negócios e tudo, né? E o negócio começou com você querendo fazer comigo. Uma confeitaria diferente. Foi assim. Na verdade, começou em 2014. Eu tinha 24 anos na época. Eu trabalhava na RH de uma multinacional. E não é aquela coisa assim que eu sempre amei cozinhar, né? Aquela paixão desde pequena, não. Foi algo que realmente assim, foi uma demanda que eu tinha do mercado saudável, né? Então, assim, eu sempre gostei de me alimentar de forma saudável, sempre fiz muita academia, né? Tive um estilo de vida mais saudável. E aí, assim, passeando num shopping, por exemplo, eu passeava, estava lá e eu falava, até comentava com os meus irmãos, gente, mas assim, se eu quiser tomar um café aqui e comer um docinho saudável, né? Se eu quiser algo do tipo, engraçado, não tem, né? Não tem essa opção aqui. E eu via que não era só no Brasil, eu acho que não tinha essa opção na época, assim, no mundo inteiro, a gente não encontrava uma confeitaria que você tivesse uma experiência bacana, um produto tão gostoso, saudável, só que tão gostoso quanto um doce normal,
mas que fosse saudável, que fosse inclusivo, né? Então, um celíaco, um intolerante à lactose, como que fazia? Eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Então, eu falava, nossa, um diabético, ele consome o doce, é aquele doce insosso, né? Aquela coisa, ou tem muita gordura, então substitui ali, tira o açúcar, só que coloca muita gordura, então tinha muito aquele conceito do diet. Então, o saudável sempre acabou, assim, ele tinha uma fama, né? E até hoje é difícil de tirar isso, que era aquela fama da, é o saudável, então não é tão gostoso, né? Enfim. Mas voltando, então, eu comecei a perceber essa demanda. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora, assim, uma viagem turismo mesmo. E aí eu com essa oportunidade eu falei, não, vou fazer um curso que tinha lá em Nova York, no NDI, que era de bolo. Eu ia perguntar, você não cozinhava? Não cozinhar. Assim, eu comecei a fazer para mim, tá? como eu tinha essa... A gente morava junto, naquela casa. Não é era... interessante esse clique, né? Vou fazer um curso. Não, é que assim, na verdade, não foi do nada, vou fazer um curso. Eu comecei por essa demanda, como não tinha no mercado, eu comecei a fazer para mim. Então, eu fazia o meu docinho ali, sem glúten, sem açúcar, comecei a levar no trabalho, todo mundo, nossa, mas como assim não tem açúcar? Ah, você tá mentindo. E aí, eu comecei a pegar gosto pela cozinha. Então, eu passava assim, chegava do trabalho, ficava a madrugada inteira cozinhando. A gente acordava, tinha bolos, tinha vários testes em casa, assim. Então, foi algo que eu fui pegando gosto mesmo, sabe? E aí, eu comecei a pesquisar onde tinha um curso para eu me aperfeiçoar, mas nada que eu estava decidida, vou largar tudo e vou fazer isso. Não. Fiz esse curso, encontrei um curso curto, assim, não foi nem um mês, mais ou menos um mês, em Nova York. E aí, lá, eu me apaixonei. Eu falei, gente, mas isso aqui... No Brasil, eu acho que tem muito público para isso, assim, pelo menos onde eu convivo, eu tenho certeza que as pessoas, sabe, a gente tem uma demanda reprimida ali. E aí eu voltei, comecei a estudar muito sobre isso, comecei a estudar muito, eu sou formada em administração de empresas, mas, assim, comecei a pesquisar mesmo sobre nutrição, enfim, sobre várias questões relacionadas à alimentação saudável. E aí, de fato, eu falei, eu acho que tem aí um gap aí, né? Acho que eu consigo entrar nisso. E aí foi quando eu decidi sair do mercado de luxo ali. E, engraçado, todas as experiências que eu tive, eu olhando assim, antes de começar a marca, me levaram para isso. Então, eu trouxe muito do mercado de luxo para minha marca, né? Porque o que existia na época era... Um doce saudável era muito... Na verdade, doce saudável, eu acabei criando essa assinatura de marca na época, doces saudáveis artesanais. Mas o que existia era o doce fit. Então, era muito em marmita, aquela coisa no papel alumínio, com proteína, né? Whey protein e tal, aquelas coisas. Só que não tinha aquela experiência em torno do produto, aquela embalagem, sabe? Era muito só aquilo e geralmente aquele gosto de público da academia. Interessante, vocês estão pro doce como a Care tá pra maquiagem, né? Exatamente. Com essa pegada de beleza limpa também. A embalagem era de papel, ou não sei o quê, ou não tinha embalagem. Elas trouxeram outra cara para essa coisa da beleza limpa. Você trouxe outra cara para os doces saudáveis. Porque... Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque onde ela me convenceu, porque a gente não achava bom o doce quando ela começou. A gente brincava, ela ficava brava, testava, trazia o brownie pro meu pai em casa, para mim. Todo mundo achando estranha a ideia dela. Eu nem sabia o que era glúten, lactose, não se preocupava, não era moda o tema em 2014. E, 3 irmãos, a gente morava na mesma casa, cada um fazendo faculdade, trabalhando. E ela saindo de uma faculdade de administração, já tinha feito arquitetura, eu, irmão mais velho, pegava no pé dela, querendo bem. Então, essa questão aí do irmão mais velho, trabalhar em família, sempre existiu. E aí ela vem para mim e para o Eduardo e fala assim, eu acho que o doce embalado naquela barrinha de proteína com a escrito em preto, em amarelo, proteína, um doce saudável, não precisa ser só nesse tipo de embalagem. Eu vou fazer numa embalagem com uma confeitaria normal. E a pessoa tem que se surpreender. De luxo, né? Aí eu falei, cara, ninguém faz isso. Aí eu comecei a apoiar um pouco mais. Assim, quando ela explicou melhor essa ideia nesse sentido da embalagem tão importante quanto o conteúdo ali, eu vi que... Aí eu comecei a falar, cara, beleza. E quando eu vi as primeiras embalagens, aí eu já mudei de ideia. E aí o Diego entrou, né?
Você começou aqui, sozinha? sim. Seus Então, irmãos entraram depois? Comecei sozinha, na cozinha da casa dos meus pais. E aí, enfim, quando o negócio... eu tava... Era minha mãe me ajudando. Então, ela embalava. A gente passava a madrugada. Ela embalando, eu fazendo os doces ali. Na dispensa. Na dispensa. Eu fiz a dispensa, eu fiz um ateliê. Tirei tudo lá. Deu 3 metros quadrados. Porque eu tinha muito essa consciência da contaminação cruzada na época. Eu morria de medo. Então, era tudo separado. Eu isolei uma área da cozinha da minha mãe ali. E fazia tudo separado já desde daquela época, mas claro, precisava mudar de lá, mas ainda, né, o negócio precisava se provar. E aí, no começo, eu fazendo os doces, minha mãe embalando, só que aí começou. Eu comecei a vender para alguns empórios, e aí eu passava parte do dia, ia lá nos empórios, eu ficava sentada lá emitindo nota, comecei a bater cabeça, assim, né? Porque não era já muito meu viés ali, eu sou muito do marketing, da criação de produto ali, é muito meu mundo. E aí eu me vi, assim, atendendo o WhatsApp, eu cheguei a dormir 2 horas por noite porque eu criava produto, fazia toda a comunicação no Instagram. No começo, todo mundo já achava que era uma marca profissional, porque eu já comecei com a marca desde o zero, exatamente como é hoje, é a mesma carinha, embalagem, tudo. Então, eu ia comprar embalagem, fazia roteiro de entrega, atendia o WhatsApp, fazia o pós-venda, o financeiro, enfim. Acabei que... E a minha mãe na embalagem, então eu já estava super sobrecarregada. Eu falava, bom, se eu quiser crescer, de fato, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí veio o Edu, primeiro, que é o nosso irmão mais novo. E aí ele ficou muito em atendimento e ali no financeiro. E a gente conseguiu alugar uma casa, que eu já estava olhando, que hoje é o nosso primeiro café, mas foi a nossa primeira fábrica ali na Miguel Calfá. E aí, depois de um tempo, o Diego veio como motorista, né? A gente está precisando de um motorista aqui para fazer entrega. Ele, não, eu vou ajudar vocês. Ele estava numa transição de carreira. Eu trabalhava em banco. Eu já via eles começaram a ir bem. Então, por exemplo, já tinha uma marca. Ela começou junto com o Instagram. Ela, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu via ela fazer um marketing sem investimento grande. Tinha muito grato, inclusive, essas pessoas. Que ela mandava os recebidos e as pessoas abriam e gerava um engajamento muito forte. O crescimento do Instagram dela foi muito forte assim. Só pela realmente, de verdade, pessoa orgânica, a pessoa que recebia postava, porque falou, meu, que lindo isso, como assim é saudável? E ela começou a ir bem. E aí, o pessoal onde eu trabalhava, eu vendia os doces, levava para outra pessoa da área de crédito, mais mulheres gostavam e tal, te entregava, se ajudava, aí os amigos, começou a crescer. E aí eu tinha me formado, eu era trainee, e aí eles já estavam indo bem. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, eles vão precisar de ajuda, preciso estruturar, a ideia é boa, faz sentido. Tinha me formado na GV, já tinha um salário um pouco maior. E aí eu falei, cara, acho que eu vou apostar nisso. Obviamente, ela me ajudou muito de falar, não, vem, eu te dou uma parte da empresa, você é meu irmão, vamos fazer acontecer isso daqui. Ela sempre teve muita certeza. E assim, para convencer os irmãos, tal, você tá na carreira? Não, eu te dou. Só vamos provar que dá certo, arrisca. E aí me convenceu. Assim como ela fez com o Eduardo, 2 anos antes. Ela é fogo para isso. Então, a gente passou a acreditar nesse sonho dela muito forte. Eu comecei, sim, a fazer entregas. E à tarde eu pagava os boletos. Isso era o financeiro em si. Que eu acho que é legal perguntar. Se o pessoal acha que como que funciona tal, simples como isso. Fazia entrega, ganhava caixinha, uma casa tal. Você ficava, pô, não precisa da casa, sabe? A gente... não é que a gente tinha uma história difícil, tinha uma vida boa, tal, faculdades boas. Nosso pai sempre nos ajudou, apoiou, mas ela começou com 3 mil reais em casa. Isso não é mais mérito nem demérito para ninguém. Acho que isso é importante. 3 mil reais em forma de forno. Em forma de forno. Que ela ganhou um forno específico para fazer esse glúten em casa, na dispensa de casa, que tem 3 metros de dispensa, mas assim, dadas as proporções, foi isso. E o negócio foi crescendo organicamente. Ela muito com essa cabeça de vender e reinvestir tudo com os irmãos. E ela não buscou, assim, desde o primeiro momento, quando ela trouxe e deu um percentual para os irmãos da empresa, o dinheiro. Ela falou, isso aí a gente vai resolver, a gente vai vendendo, vai crescendo. Eu preciso de pessoas que eu confio e cada um no seu chapéu. Que em empresas familiares tem essa questão, mas a gente conseguiu resolver bem desde o começo aí. Eu fiz até uma temporada aqui, um mês sobre gestão familiar. Ah, é? Foi bem legal. Eu entrevistei o Tiziano da Levero. Eu trouxe também um
Cara, um cara começou como feirante, hoje tem uma fábrica de pastel e que os filhos que tocam. Então, é muito legal ver essa relação na gestão familiar, né? Que tem que ser muito cuidada, né? Não é tão simples. Mas quando você veio, você fazia a entrega. Mas você já tinha essa cabeça mais do financeiro, da importância de olhar para isso com cuidado. Eu queria entender isso. Como era no começo? E quando vocês entenderam que era importante olhar melhor para isso, para ir direcionando o crescimento? Eu até posso, você pode me complementar, mas assim, quando eu comecei era aquela coisa muito caseira ali, minha planilha de Excel que eu tinha feito, mas eu comecei a perceber que, de fato, ali o financeiro precisava de alguém quando começou a crescer. Então foi aí que o Diego veio e conseguiu dar uma cara para isso, né? Conseguiu tomar... Mas colocar alguns indicadores e já começou, a gente tem que gastar no máximo 10% de custo de ocupação. CMV vamos controlar melhor. Você compra aí, não para de comprar geleia no Santa Luzia, Sandelfur. Vamos colocar outra geleia? Ela, não, vai ser Sandelfur. Tá, vou ligar na Sandelfur, então. Distribuidor. Ela queria fazer o melhor produto, então isso é aprendizado. Aconteceu isso. Ela colocava, acho que os clientes que assistirem é legal, né? Vamos fazer a volta do brownie com geleia em cima. Sandelfur, ela escrevia no... Beleza. Mas acho que é legal isso. A gente começou... Aí eu vim com esse viés, expliquei para eles, falei, eu quero máximo 10% de CTO, comecei a olhar o que eu tinha de pares, pergunta, amigos que tem restaurante, como é que eu tenho que olhar, CMV. E aí a gente começou a, bem básico mesmo, respeitar isso, mas o que é muito interessante? Não é o momento de se preocupar com isso. Ela vendia muito. Sobrava caixa, olhando o indicador ou não. Eu olhava muito básico. Por quê? Porque ela estava crescendo muito rápido, sem investimento financeiro de marketing, tendo retornos e a gente já... O que a gente fez ali? Vamos abrir uma... Tinha uma conta no Itaú, que ela sempre teve desde a pessoa física dela. E aí ela tinha eu cheguei, já tinha uma conta no Itaú Empresas, bem básica, tinha uma folha com 5 funcionários. E aí, eu usava ali o sistema do Itaú para me organizar, mas o foco não era tanto no começo números. Isso começou a crescer ali mais ou menos, eu me lembro, de 2018, 2019, quando a gente já queria fazer o investimento do café, pelas demandas dos clientes, e quando a gente queria fazer a nossa primeira fábrica, que é onde a gente ainda está, que a gente precisava alocar esse recurso da melhor forma. Mas a empresa já, desde o começo, ali, gerava bastante caixa. Então a gente conseguiu ir crescendo sem se preocupar, porque se não a pessoa que está vendo o podcast está começando, eu acho que ela tem que saber todos esses dados e tal. Não, nem a Isa sabia. Eu fiz administração. Mas a minha consciência era sempre reinvestir. Mas ela tinha essa... E a gente tinha também a questão familiar, são todos empreendedores, avisava, falava, a gente conseguia perguntar, tirar algumas consultorias de graça aí do pessoal. Você falou, né, que teve um momento que vocês queriam crescer. Abrir o café, montar melhor a fábrica, né, estruturar melhor. Vocês tinham a grana para fazer tudo isso? Como foi essa organização? E, de repente, até como que vocês contaram com o apoio do banco de vocês nessa parte mais consultiva, assim? Quer falar você? Eu lembro em detalhes isso aí. Pode falar. Eu lembro a gente em novembro de 2018. A gente falou, a gente tem 120 mil reais guardado. Isso é o que a gente tinha. Aí a gente falou, a gente tem dinheiro para fazer uma loja e para fazer uma fábrica a gente não tem. Se eu fizer a loja, vai vir a demanda da fábrica. O que vem antes? Aí eu falei, cara, já sei. Eu preciso achar um imóvel para a fábrica, que o ideal é ter a demanda. Então, vamos achar um imóvel para a fábrica já mais ou menos pronto. A gente encontrou. E foi foi muito de Deus, assim. Eu lembro que a energia que a gente sentiu de quando a gente viu, os três tiveram certeza, visitaram em tempos diferentes, assim, é muito legal lembrar disso. E a gente entrou na fábrica com um aluguel super baixo. Era 6 mil reais de aluguel. Já faturava ali seus 80 mil reais por mês. Então é aquela coisa do 10%, fábrica custar. Que eu nunca queria ter um elefante branco. Que aí é básico, assim. Eu não vou ter um elefante branco, eu não consigo bancar e que eu preciso vender de qualquer jeito. E aí o dinheiro que a gente tinha em caixa, a gente captou um pouquinho já no banco a primeira vez, parcelado, com uma carência, capital de giro. Não tinha nenhum produto específico. Foi a primeira experiência com o produto do banco. E a gente fez a nossa loja do Itaim, que a gente reformou o café. E a gente planejou, aí dentro de planejamento financeiro, acho que a gente foi nesse bom senso, que eu acho importante comentar. Depois vai evoluindo os números, mas qual foi o bom senso? Vamos fazer a obra em janeiro, depois do Natal, que a gente está com caixa. Vamos fazer essa obra da loja, que a loja é muito parada em janeiro e fevereiro. A gente faz a loja e a gente inaugura para Páscoa. Já começa a loja dando payback rápido.
E aí esse foi o combinado. E a gente nasceu no delivery. Então, a gente falou, dá para sobreviver do delivery. A gente nem tinha receita de loja ainda, mas tinha muito cliente que ia pegar o bolo, atrasava às vezes. Só um PS. A gente nasceu do delivery porque, de fato, até quando eu tava na casa dos meus pais, eu não queria que as pessoas soubessem que era algo caseiro. Então, eu sempre fiz entrega. Esse negócio de enviar, as pessoas já estavam... O nosso cliente já estava acostumado desde o zero a receber em casa, né? E aí o Eduardo ficava atendendo os pedidos. Então, eu toquei a obra... o financeiro tocava a obra, o Eduardo continuou pegando os pedidos, a Isabela fazendo os bolos. Tinha uma terceira pessoa para resolver esse problema. A gente fez isso. E aí deu muito certo. A loja inaugurou 3 semanas da Páscoa, foi um sucesso. Tem que tomar cuidado com os dados. A gente tinha mais carros na fila que o 348, que ninguém come carne na semana de Páscoa ali, né? Mas tinha assim, eu lembro, foi a rua tomada, muito cliente, dando super certo. E foi abril de 2019, março para abril de 2019. Eu lembro que, inclusive, uma pessoa do Iguatemi descobriu a gente. E aí nasceu uma relação que fez a gente abrir várias lojas, inclusive com o Grupo Iguatemi. Visitou nessa primeira semana e a Isabela estava onde? Atrás do balcão, vendendo os doces dela, com sorrisão, linda, feliz, com a loja dela, animada. E eu não estava olhando financeiro. Ficou faltando gente, a gente foi fazer entrega. Eu e meu irmão se matando, correndo e apoiando. Mas eu falo para ela, cara, entregar é difícil. Fazer os bolos e as confeiteiras, desde essa época estão com a gente ainda. É bem legal essa história. E aí começou, em 2019 a loja deu certo, começou a faturar, já mudou de patamar. E aí é uma provocação que eu lembro que o Eduardo a gente fazia para ela, tinha muito esse medo, assim, essa proteção com a marca. E aí a gente tentando convencer ela a entrar nos aplicativos de delivery, que eram incipientes ainda. O Rappi era mais bem posicionado que a iFood na época, que hoje mudou isso. E aí a gente entrou no aplicativo de delivery em julho de 2019. Na época tinha muito receio de posicionamento de marca. Ainda tenho, né? O posicionamento é algo que eu bato muito, assim, eles sabem que eu não abro mão. E eu lembro que antes da pandemia era muito diferente, né? Aplicativo de delivery. Ninguém nem usava muito, era diferente. E aí eu, não vou colocar, vai virar carne de vaca. E aí eu aceitei, primeiro no Rappi, né, que a gente começou, que era diferente, era um posicionamento diferente ali, algo menorzinho, assim. Só que aí veio a pandemia, enfim, aí a história é longa. Tinha aquela pegada de comprar coisas, né? Era diferente do iFood na época, né? O iFood não tinha essa possibilidade. Era algo mais personalizado, então já tinha aquilo de ele vai, compra pra você, mas, né, aquela coisa mais a gente tinha muito receio. E aí, eu acho que esse ponto é legal falar pro pessoal que vai assistir. Ali nasce o meu irmão, que hoje é operações, mas ele fazia atendimento dos pedidos, e ele foi se especializando cada vez mais em aprender sobre embalagem, que é um foco muito grande que a gente tem. Ele é a pessoa de embalagem na empresa, a Isa é a pessoa de produto. Os dois são pessoas de produto. Embalagem, assim, eu fico mais nesse back-office. Ele que cuida do... Ele cuida. E aí, eu lembro que... Por que é legal isso? Porque eu fazendo entrega, eu dava o feedback. Por que virou? Por que deu problema? Ela perguntava, como que era o lugar que você entregou? Como era o prédio? Eu estou entregando em um público legal também e tal? Não, continue entregando. Jardins, que bairro que você está entregando? Isso era legal. Pra gente ela tinha muita noção do público que você queria. Do posicionamento que ela queria atingir. Público, né? E porque a gente investia muito nas embalagens. Então, não tinha investimento de marketing, mas o que eu poderia chamar de investimento de marketing, sim, seria o que ela investia de embalagem, que era sempre foi bastante. E aí, com o volume, isso foi fazendo mais sentido dentro do nosso planejamento financeiro. E aí, pensando nesse financeiro, até para a gente, de repente, entender num contexto maior, né, de pequenos e médios empreendedores, existe uma dor de crescimento, né? Que é o que vocês passaram, né? A gente precisa crescer, a gente quer abrir a loja, mas também tem a fábrica. Como que eu vou alocar o meu investimento, né? E tal, qual que vai ser a decisão? O banco consegue fazer esse tipo de apoio, Marcelo? E mais do que isso, assim... o cliente entender quando é hora de repente, pegar um empréstimo, sabe? Porque a gente tem o receio da dívida, né? Poxa, eu vou pegar, mas será que é o momento? Como que eu vou usar esse dinheiro? Existe uma parte consultiva nesse sentido? Sem dúvida, Juliana. Primeiro, até antes de responder,
Super feliz que você viu que na minha abertura a história deles quase gabaritou o que eu falei, né? A sensação de ser tudo ao mesmo tempo, etc. O brilho no olho. Eu particularmente conheço a história deles e eu não me canso de ouvir uma história maravilhosa. E você viu que o olho brilhou mais uma vez, né? Então, super bacana. Acho que só faltou uma característica de empreendedor que eu não citei no começo, que é que também bem no começo, você ouve mais será? Será que vai dar certo? E esse risco do que vai dar certo. É natural também, fez parte da história. Se for com embalagem, agora eu acho que... Mas além de tudo, você tem que se provar para si mesmo, mas também conquistar apoio do seu círculo mais próximo. Né? Então, super bacana. E até do banco, né? E até do banco também. Faz sentido apoiar a empresa. Toda uma rede aqui que precisa de apoio. Então, de fato, empreender é uma arte. Parabéns aqui para a Isa e para o Diego. Respondendo a sua pergunta, sim, e eu acho que ele pressupõe algumas coisas. Primeiro, uma relação de confiança nossa para com o cliente e vice-versa. É muito difícil você ter uma conversa fluida, ampla com quem você não confia. Dito isso, do nosso lado, a gente precisa estar sempre muito próximo. Né? Quer dizer, a gente precisa estar visitando a empresa, interagindo, sendo ágil, atendendo às solicitações do dia a dia. E aí, quando chega o momento, essas oportunidades surgem, algo que a gente se orgulha muito, a gente não tem, por exemplo, mais meta por produto. A gente tem meta de resultado e satisfação dos clientes. Então, isso motiva toda a estrutura comercial e de apoio, seja ela de especialista ou de crédito, a entender o momento da empresa. Então, se a gente está falando de expansão, definitivamente eu não posso oferecer para eles um produto de curto prazo e um produto de curto prazo que eventualmente pode ser mais caro. A gente está falando então de investimento. Poxa, qual que é a carência? Quanto tempo até essa loja ficar pronta? Então tem um tempo em que não faz sentido você pagar a parcela. Poxa, depois, até verificando aqui, como o Diego colocou a história da Páscoa. Poxa, depois da Páscoa eu começo a vender, então você pode fazer parcelas crescentes. Então vai tudo de um entendimento. A gente consegue ajudar a fazer projeção de fluxo de caixa, projeção de mercado, projeção econômica. Então, eu acho que o parceiro financeiro é fundamental ter esse entendimento para que o passo a passo seja seguro. A gente também divide os riscos. Muitas vezes a gente vai no cliente e fala, olha, do nosso lado do balcão a gente enxerga esse risco. Você também? E a gente troca muito essa ideia. E hoje tem tecnologia também para ajudar nessas tomadas de decisões, né? Sim. Hoje, diferentemente, eu comecei minha carreira há 3 décadas, está bastante diferente a forma como você consegue ter dados para ampliar sua capacidade de decisão. E muitas vezes esses dados, obviamente o Itaú, a gente tem uma condição privilegiada, né? Porque hoje de cada R$4 que circulam no mercado financeiro, 1 bate no Itaú. Então a gente, de maneira proprietária, consegue ter uma boa fonte de dados. Mas mesmo os dados públicos externos hoje estão super à disposição para a gente tomar. Então a gente pode falar que na Miguel Calfá tem esse tipo de comportamento, esse tipo de renda, esse tipo de circulação. Hoje isso é muito mais simples do que era lá atrás, né? Então, sem dúvida, dados hoje acabam sendo um elemento fundamental nesse atendimento consultivo que a gente busca proporcionar. E vocês percebem essa coisa de adotar tecnologia, de repente, para apoiar nessa gestão financeira? Porque 100%. a Isa falou, né? Começou ali com a planilha do Excel. Hoje não existe essa possibilidade, né? Impossível. Desde o começo a gente usou a rede, já integrava com o meu sistema de RP. A gente colocou um RP que era um PDV que tinha um pouquinho de retaguarda. Quando a empresa cresceu, eles mesmos sugeriram a gente pegar um outro RP, que adivinha deles. Então você começa com o PDV, a loja da Miguel Calfá faz a gente ter o primeiro PDV. Então eu tinha que fazer a conferência do PDV, então tem que ser um banco que você confie. Então, no caso era a rede, então eu já fazia a integração para entender se estava recebendo todas as vendas. É um grande risco do empreendedor você perder esse controle, essa parte inicial ali. E aí, com expansão, se você não tiver tecnologia, se você não tiver robustez nisso, hoje é muito o que eu toco na empresa, já tem controller, pessoas melhores que eu ali no financeiro. Tenho olhado mais para frente, aí 3, 5 anos com eles. São os meus projetos mais nessa parte de tecnologia, de dar dados para a Isa. Sempre brinquei com ela. Falei, cara, eu te acho muito gênia, mas às vezes eu preciso te assessorar melhor, você e as meninas do marketing que são muito boas. Então, eu preciso dar melhores dados para vocês.
Para o meu irmão também, porque ele estava comprando embalagem, então no volume muda. Então, sempre olhou com esse... E até para o banco, porque se eu for, dependendo do que a gente encontra hoje no nível que tem de produto, existem oportunidades que a gente tem que pegar. Então, por exemplo, teve a crise do chocolate ano passado, subiu 189% de chocolate ano passado. Foi um ano difícil para a gente. A gente sabia da dificuldade do fornecedor também. A gente pegou um produto específico do banco, adiantou essa compra de cacau, junto ao fornecedor em parceria, chama risco sacado. Esse fornecedor conseguiu o poder de barganha, porque estava todo mundo querendo comprar. Comprou essa matéria-prima para nos fornecer ao longo do começo do ano. E deu certo, e a gente conseguiu manter nosso preço estável. Então foi uma questão ali de relacionamento com o banco, produto que eu não tinha tanta familiaridade, que é até meio mais óbvio e tal. Mas, pô, legal. Te provoca essa relação com o banco a aprender e fazer. Eu deveria saber, mas, pô, eu consigo... Desculpa o termo. Eu consigo usar esse produto dessa forma? Não, é permitido usar, funciona, esse é o melhor produto sim, tal. O fornecedor vai antecipar a nota que vendeu para você, ele está recebendo à vista, o risco é a Isabela Cari que vai pagar para o banco e o fornecedor recebendo à vista, ele consegue comprar melhor. Numa situação de mudança de mercado, fez diferença para ele conseguir manter o preço que a gente tinha combinado. Porque a gente conversa e se ajuda. A ponto de, durante o ano passado, a gente captou isso com o Itaú. E um produto específico, a gente fez uma fábrica de chocolate própria, lá na Miguel Calfá. E foi bem importante pra gente. De verticalização, né? Que a gente melhorou nossa qualidade, controlar a qualidade. E não depende do fornecedor mais. Hoje a gente é 100% verticalizado. E assim, como o volume ficou muito grande, a fábrica justifica o investimento e o fluxo de caixa de pagamento desse financiamento da fábrica, ele se paga com a economia CMV. Então, assim, aí você começa a entrar em outra esfera que o banco está te apoiando. Porque acho que o dinheiro mais caro que tem, então a gente fala isso, você fica com receio de pegar emprestado com o banco, de fazer financiamento, mas a Isabela sempre tinha expectativa de crescimento muito alto. Então a gente não queria ainda trazer um sócio naquele momento e trazer um capital de terceiro via banco. A gente tinha propostas, ela era assediada no sentido de pessoas interessadas em entrar na empresa, mas a gente nunca enxergou que era o momento. Né? Eu acho que a gente sempre foi muito conservador, assim, em todos os sentidos, sabe? A gente sempre buscou crescer aos poucos mesmo. Desde assim, os pontos de venda. A gente sempre foi muito assediado em relação a shoppings, por exemplo. E a gente sempre começa com um carrinho para depois evoluir para um quiosque e aí futuramente para uma loja, né? Então... Que era provar a demanda, Marcelo. E aqui que a gente percebe, eu acho que esse receio da dívida para o empreendedor também é algo muito latente. E também, sejamos francos, justifica-se, né? A gente é um país que convive com taxas de juros elevadas. Então, tem muito da lógica e do produto certo, sendo super simplista. Se o seu fornecedor te dá um desconto de 5% para pagar à vista e você toma uma dívida no banco a 2,5%, ela já fez sentido. Então, é um pouco dessa lógica que a gente tenta colocar para o empreendedor. O Diego citou aqui a questão do risco sacado. Na minha visão, além de beneficiar a própria empresa deles, beneficia a cadeia como um todo. Porque você faz que o ciclo de financiamento da cadeia diminua, porque você busca numa estrutura única, onde você já sabe que uma ponta vai pagar a outra na data certa, obviamente aqui com o suporte de um parceiro financeiro. Caso isso não aconteça, está garantida a operação. Então, são elementos, quando você fala de investimento, muitas vezes a gente pode fazer operações com funding estrangeiro, a gente faz o hedge para reais, acho que até nós fizemos, né, Diego, com vocês também nesse investimento. Então, você prova, olha, aqui tem um benefício financeiro, muitas vezes algumas linhas podem ter benefícios tributários também. E o nosso papel é ofertar. A gente faz muita reunião, olha, com papel, com Excel, com conta, com lápis, vamos daqui, vamos de lá, explicando, entendendo. E sempre é uma decisão em conjunto. Porque, como eu ressaltei anteriormente, a gente debate muito com o cliente a nossa visão de mundo em relação àquele tema, mas a gente procura ouvir a visão do cliente para ver se ela é complementar, se tem algum outro ângulo que a gente não enxergou, ou, às vezes, a gente
apesar de estar do lado do balcão, a gente consegue demonstrar para o cliente algum risco que eles não tinham enxergado também. Então a conversa é muito bacana, é muito fluida e vai estabelecendo e fortalecendo essa relação de confiança no tempo. Eu até ia colocar que para ter tomado decisões que eles tomaram, né, por exemplo, de pegar um empréstimo, comprar um chocolate ou para fazer a fábrica e tudo mais, é necessário ter informação e projeções do que está por vir, né? Apesar de projeções a gente nunca ter certeza absoluta, mas é preciso ter isso para você conseguir tomar a melhor decisão, né? Sem dúvida. A projeção, acho que pra você ter certeza, a projeção é o cenário pessimista, que meus irmãos brincam que sou eu. Se deixar, meu irmão que é o otimista. E a Isa fica meio termo. Então, acho que dá para acertar a previsão. Acho que puxar para baixo é a sua dica, é faz isso? A média. E assim, o nosso negócio. Que ele sempre faz, falando do nosso negócio, entendeu? Se você pegar uma segunda-feira e um sábado de um shopping, você já sabe quanto vai faturar quando sai de uma loja. Daí beleza, depois você evolui, mas é mais ou menos perto. E isso é conversando com os outros empreendedores do lado. Tem um vizinho lá que batia papo, tem 30 anos de doceria, a gente conversa, ajudava muito, fazia alguns comentários, que é legal nesse sentido. Mas assim, acho que voltando até um pouco do que você falou, a gente escolheu o Itaú ali. A Isa tinha familiaridade com o banco na parte de pessoa física. Aí ela abre a conta no Itaú Empresas, não imaginando o que ela ia fazer, só para fazer as pagamentos de PJ. Tinha uma familiaridade minha de já ser do Itaú, gostava do cash management do banco ali na parte de enxergar meu extrato, quem entrou. Porque assim, a gente vendia no WhatsApp. É intuitivo, a gente né? É quase a Apple dos bancos. É por isso que eu nunca larguei o Itaú. Eu fui da pessoa física para jurídica com o Itaú, justamente porque é muito intuitivo. Imagina, a gente fazia vez no WhatsApp. Vou te dar um dado. Por exemplo, era uma época, eu lembro que era 150 entradas de transferência, não tinha Pix. O Dudu fazia a venda no WhatsApp, recebia o comprovante da transferência. O financeiro, além de fazer os pagamentos, tinha que ver esses recebimentos. A gente não tinha máquinas. Checar, né? A gente não tinha olhar. Então eu gostava ali, era melhor para mim, pelo penal, sabia, tinha familiaridade. Começou assim. Depois, o relacionamento foi trazendo os produtos. Viu? Quantos funcionários vocês estão? Vamos colocar uma folha legal para o seu funcionário. Ele passa a ter crédito, ele passa a ter uma tranquilidade, a gente consegue enxergar melhor, consegue dar produtos do banco melhor. Então, eu dentro desse relacionamento, você vai aprendendo provocações que faculdade não vai te ensinar. Exatamente. Você sabe que essa questão de cenários, a gente, notadamente nos produtos de investimento, quando você precisa fazer projeções mais robustas, etc., a gente lida com 3 cenários quando a gente vai fazer a nossa decisão, né? Que é o cenário cliente. Como é que você projeta? O que nós chamamos de cenário base, e nós montamos um cenário pessimista. E aí, obviamente, a gente imagina uma série de coisas, etc. Seja porque já aconteceu no passado, ou seja porque a gente estima um risco futuro aqui. E o lado super bacana é que a gente pega as projeções e a gente entrega para o cliente. Fala, olha, essa é como a gente enxerga. E olha, se muita coisa der errado, é esse cenário. E aí, como é que a gente sugeriria uma correção e qual o cuidado que a gente tem que tomar na tomada do recurso. Então a gente já conversa muito antecipadamente sobre as possibilidades de cenário. E os cenários, quer queira ou quer não, eles estão cada vez mais voláteis, né? Hoje, acho que volatilidade está sendo o nome dos últimos anos e pelo menos no futuro mais próximo não parece que vai diminuir, né? Exatamente. E Marcelo, eu ia até falar para a gente trazer um pouco da pesquisa. Eu falei aqui no começo do episódio, né, que vocês fizeram uma pesquisa em parceria com a FGV, que mostrou ali que o empreendedor que tem um apoio mais consultivo, ele tem 30% mais chance de superar os 5 anos ali, né? Que outras informações essa pesquisa trouxe? E ela foi baseada nos clientes do Itaú, né? Na verdade, primeiro é super bacana porque faço até um elogio, eu sou muito abençoado pela profissão que o destino, posso dizer, me deu, que é trabalhar aqui em banco e com pequenas e médias empresas. Foi realmente um presente abençoado. E, na verdade, a gente percebe sempre muito propósito. Porque quando a gente está com o cliente, a gente vê muita história de felicidade, muita história de crescimento, geração de emprego, realização de sonho. A gente faz o PIB, a gente tem essa capacidade de fazer o PIB, a sociedade melhorar. Mas a gente estava sempre com os nossos dados, falando da gente, dos nossos casos. A gente falou, poxa, vamos contratar alguém com rigor necessário e isenção necessária para dizer, nós do Itaú Empresas estamos fazendo diferença ou não. E daí
surgiu a ideia da gente contratar a FGV, que acho que é um instituto que dispensa apresentações. E aí, na verdade, ela fazia medições, ela tinha um grupo de controle de empresas que não tinham o Itaú Empresas como parceiro e empresas que tinham. E através de um rigor técnico e estatístico super poderoso, ela chegou a algumas conclusões. Uma delas é essa. Empresas que têm o Itaú Empresas como parceiro tem 30% de chance superior de sobreviver depois de 5 anos. Justamente porque vocês têm esse apoio mais consultivo. Exatamente. Né? Se você colocar isso em números, isso significa hoje o grande número de cada 10 empresas, apenas 4 superam 5 anos. Se elas estivessem com o Itaú Empresas, esse número já iria para 5,5. Isso significa, num cenário de 5 anos, quase R$500 bilhão no PIB. Mais de 6 milhões de empregos. Outra leitura que ela fez, super curiosa, é a quantidade de quinais que as empresas que estão com a nossa assessoria possuem. Elas expandem seus negócios, elas ampliam. Então, dando um exemplo aqui, é uma padaria que depois comprou um forno e montou uma fábrica para vender pães para fora. Elas vão expandindo o negócio. Outro dado interessante, as empresas têm 70% mais de chance de exportar e 50% a mais de importar, o que significa ampliação dos seus mercados. Então, quando a gente recebeu, olha, de fato foi um dos momentos agora em 2025, a gente está tendo um ano super especial, o primeiro ano, né, do nosso segundo, a gente fez o centenário agora em 2024, então estamos completando aqui o primeiro ano do nosso segundo ciclo, e tomara que no mínimo mais 100 anos, né? E essa divulgação aqui da FGV nos encheu de orgulho, e a gente percebe, acho que vai muito exatamente dessa ambição genuína de quando a gente senta na frente do cliente, a gente não quer resolver um nosso problema, a gente quer entender e resolver o problema do cliente, através de atendimento consultivo, do produto mais adequado e, mais importante, a gente não está aqui para fazer uma transação. Quer dizer, olha, é o investimento, é a fábrica, é desse jeito, pagou, obrigado, tchau. Não. A gente se orgulha muito de crescer junto com os nossos clientes. A gente é um banco que tem toda a estrutura do dia zero ao dia de um M&A, de uma abertura de capital dentro do Itaú. A gente tem toda essa estrutura. Então, a gente se orgulha muito de poder fazer essa parceria com os nossos clientes. Muito bom. E você falou, né, do quanto esse apoio, fazer com que as empresas cresçam, faturem mais, permaneçam no mercado, quanto isso representa ali no PIB, né? Eu falo muito que as pequenas e médias empresas, elas são justamente a base da nossa economia, né? A maioria das empresas, né, estão ali nesse nicho, e se a gente não apoiar esse empreendedor, inclusive para ele virar um grande, né, a gente não está fortalecendo a nossa economia, né? Então, apoiar esse empreendedor é, de fato, fortalecer nossa economia, né? Ela já representa hoje 30% do PIB brasileiro, as PMEs, aqui só reforçando, né? Na leitura aqui da própria Receita Federal, média empresa vai até 300 milhões de faturamento por ano, né? Esse setor já representa praticamente 1/3 da economia brasileira. E, de novo, eu que tenho 3 décadas de carreira, eu diria que talvez dos últimos 10, 5 anos para cá, empreender virou um sonho cada vez maior das pessoas aqui no Brasil. E os exemplos estão cada vez mais ao lado das pessoas. Isso diminui um pouco o receio, porque as histórias de lado a lado ele começa a perceber. E uma série de estruturas que hoje existem, tecnológicas, que não existiam à disposição hoje existem. Desde as questões tecnológicas de comunicação, passando por delivery, passando por dados. Então, hoje, você tem uma capacidade maior de empreender, né? E isso vem estimulando muito as pessoas. Acho que essa verve de empreendedorismo brasileiro ficou muito nítida nos últimos anos. Eu costumo falar que hoje é muito mais fácil você abrir um negócio, né? Do que era até 10, 15 anos atrás, né? Justamente por isso, né? Você faz o seu perfil ali no Instagram, já é sua vitrine, você já sai vendendo, né? Já é muito mais fácil, você não precisa abrir a loja, né? Fazer esse investimento, ter o dinheiro para isso. Então é muito mais fácil. Ao mesmo tempo, é muito mais desafiador também, né? A concorrência ela é muito maior. Mais concorrência. Outros desafios. Com a inteligência artificial também vai ficar muito mais fácil empreender, né? Enfim, ter estruturas ali de empresa e crescer e tudo mais. Vocês sempre pensaram em empreender?
Olha, eu assim, eu sempre vi, não sei você, eu sempre vi muito meu avô, desde pequena, meu avô começou como feirante no Brás, eu até uso o sobrenome Akari para homenageá-lo, né? Então, sempre esteve em mim, eu sempre soube que eu gostaria de empreender, ainda, né, não sabia muito bem com o que, mas depois vi meu pai também, sempre o admirei muito, assim, como empreendedor. Então, para mim era algo que eu tinha certeza que eu ia ter meu negócio, assim. Você não sabia o que exatamente, mas... Não sabia o que teria. exatamente, mas eu tava, assim, eu fiquei um tempo numa busca, sabe? Não, eu vou abrir meu negócio, eu só preciso me encontrar. A gente sempre teve pais, tios e primos empreendedores. Cada um tem sua empresa. E aí a gente tem os estágios que tinham na frente, as dificuldades que eles tiveram. A gente aprendeu muito com isso. Isso é bem legal. Nem tudo são flores, mas tem muita coisa muito boa que a gente que dá motivação. Eu sempre admirei isso. Eu não pensava em empreender. Eu queria ser executivo de banco, eu queria trabalhar em banco, era um perfil. E vendo meus dois irmãos, eu fiquei com um pouco de ciúme. Né? E tal, assim, a minha decisão foi um momento posterior. Foi uma decisão no momento que eles tinham mais provado já que o negócio era bom. Você precisou de mais segurança ali para tomar a decisão. E ela e o Eduardo, eles tiveram muita coragem para fazer isso. Você sabe que até pegando assim o gancho, Ju, do que você falou, hoje tem muito mais concorrente e tal, é mais difícil. Mas eu vejo que na minha época, ali quando eu comecei, foi um risco muito grande eu não ter concorrentes também, né? Quando eu comecei, não tinha ninguém que fizesse isso que eu estava assim, me propondo a fazer. Então, eu também não tinha um dado ali, né? Eu sabia que tinha uma demanda, mas eu não tinha certeza. Eu não tinha um público ali, não tinha uma empresa que já atendia esse público. Então, acaba que você não tem nem dado de mercado, exatamente. Né? Ela criou o nicho. Então, então, criar o nicho também acaba sendo um risco, você não ter concorrente, porque você não sabe, será que vai dar certo? Será que tem público para isso? Então, eu acho que hoje, assim, a concorrência é difícil e tal, mas também não ter concorrência nenhuma é um risco, assim, né? É algo que te deixa muito inseguro. Perde um pouco a referência. Você perde a referência. E a gente, também nas interações, a gente percebe que tem vários tipos de empreendedores. Tem os empreendedores que têm uma baita ideia e falam, eu vou. Tem empreendedores por necessidade, sejam ela perdeu um emprego, CLT, pegou o dinheiro e falou, cara, agora eu vou. Tem gente do ponto de vista de falecimento na família, falecimento repentino. Nem estava esperando, segunda-feira, barriga no balcão e vamos tocar. E é super curioso como as nossas interações mudam dependendo desse cenário. É uma persona diferente, que dá valores eventualmente a situações diferentes e enxergam o risco de maneira diferente. É mesmo. E a gente tem que muitas vezes se adaptar a essa realidade. Mas o empreendedorismo é muito ecumênico, é muito amplo. Como é que nasce? Tem de tudo. Né? É interessante isso, né? Não tem um perfil único, como você está falando, né? Varia muito. E até esses tempos eu andei refletindo sobre essa questão do empreender por necessidade, porque normalmente a gente fala, empreendeu por necessidade, porque perdeu o emprego, ou enfim, foi lá empreender, não tinha outro jeito. Mas existe um outro empreendedor por necessidade, que é o profissional liberal, né? O médico ele não aprende nada sobre empreendedorismo, mas ele sai da faculdade empreendendo. É verdade. Um psicólogo, um dentista, um advogado. Muitas vezes é esse o caminho, né? E é um empreender por necessidade também, sem né? dúvida. Com outro perfil daquela pessoa que perdeu o emprego, né? Exato. Então é realmente muito amplo, né? Quase como uma extensão da pessoa física, mas também, sem dúvida. É uma característica muito latente aqui do profissional liberal, sem dúvida. E interessante como o Itaú tem, de fato, olhado para esse público, né? Eu acompanhei mais de perto algumas coisas esse ano e até lançamento de vocês, e eu percebo muito isso, assim, realmente acompanhando de perto, inclusive uma evolução do que é o empreendedorismo, né? Porque eu falo que eu acredito que é um conceito que ele tem mudado ao longo dos anos e ele vai mudar muito daqui para frente. Sem dúvida. A forma como a gente vê abrir negócios é um conceito que a gente vai atualizar. Eu acho que um ponto que eu vejo, que eu gosto, eu admiro da minha irmã, é que ela nunca teve esse egoísmo de não compartilhar. Então, acho que esse é um ponto super importante. A equipe dela, ela treinou, ensinou, trouxe. A gente tem, inclusive, o nosso confeiteiro, que é o melhor amigo dela, e que a gente convenceu... Ela é boa de convencer. Convenceu a estar com a gente também. Ele tinha uma carreira brilhante em outros lugares e aceitou esse desafio.
de estar com a gente, de fazer a empresa acontecer. Que bom, né, que ele entrou. Porque sem ele... Porque isso liberou tempo, além de melhorar toda a nossa qualidade, ainda melhorar ainda mais, liberou tempo para a Isa conseguir focar na parte estratégica, marketing, produto, inovação, e é uma relação muito boa que eles têm, são amigos desde o colégio. E eu acho que ela, a gente nem falou, ela fez um curso, e deu acho que mais de 5 mil cursos da Isa, ela fez num valor justo durante a pandemia. Calhou de ser, né? E ela pandemia, falou, eu falei, sem cara, querer. mas como que deu tanto certo? Porque não é possível, né? Que tem a gente... Ela falou, eu vou fazer o curso de uma forma que eu vou... O tema do curso me completa era... eu vou ensinar a pessoa a chegar na receita dela. Na verdade era para motivar mesmo as pessoas a empreenderem. Então eu falei um pouco, eu mostrava muito as minhas receitas e tal, mas eu também contei um pouco da minha história, como eu comecei. Eu mostrei que era ali o básico que eu sabia também. Justamente para motivar. Calhou de ser na pandemia, esse curso já estava sendo planejado. Em 2019. Só que foi muito bom. Em 2019, só que foi. Já tinha gravado e aí foi lançado na pandemia. E isso, justamente assim, foi muito legal, porque, de fato, que esse curso preparou muitas confeiteiras ali, muitas empreendedoras, que hoje me mandam mensagem e falam, nossa, Isa, graças ao seu curso, né, eu tenho até hoje a minha marca aqui, enfim, que entrou nesse mercado saudável, justamente por não ter ali essa... Eu não tinha essa concorrência, ainda mais ali na pandemia, ainda era menos ainda, né? Era basicamente a nossa marca ali, de doces saudáveis, tinha uma outra, mas eu queria também preparar as pessoas para entrar nesse mercado saudável, porque tem muito, não só em São Paulo. O legal de você empreender é você compartilhar conhecimento. Assim, a gente fica super honrado de receber o convite de estar aqui, porque é gostoso você falar da sua história, mas não de uma forma que deixa a pessoa preocupada, não é para mim. Cada coisa no seu tempo, você começa, não tinha indicadores, depois hoje tem um monte, mas assim, e ela, quando ela faz esse curso, ela fala para ela, eu vou ensinar a pessoa a chegar na receita dela sozinha. Não é um curso de como fazer um doce saudável, é como você chegar numa receita e trocar ingredientes para fazer saudável. Mas por que isso? Ela tinha, só que o que ela não pensou? É só passar receita, catapultou o nome dela. Como uma pessoa que criou o nicho. Então ela não tinha planejado tanto nesse sentido e deu certo. E pô, ok, já foi. Hoje a gente acha que ele nem... Não, hoje não está no ar. Não está no ar mais. Deu super certo. Foi uma aposta da Isa. Então ela tem muito essa cabeça de provocar as pessoas. E essa liderança dela na empresa, que eu acho que ela provoca. Por exemplo, ela está na operação, faz 20 dias, ela fica até o Natal. Então ela provoca pensar com a cabeça dela, com uma cabeça diferente em loja, atender o cliente. Ela também está do lado de cada balcão, sente o que as meninas sentem, os feedbacks que as meninas dão. Atender, né? Não é fácil atender. E ela tem comentado isso. Então já muda totalmente mais ainda o nosso treinamento. Eu não sabia que estava assim. Tem vários pontos legais. Você estar no lugar da pessoa, você vê, né, as dificuldades ali. Isso é importante. Se eu puder pegar um gancho, o Diego e a Isa falaram sobre tempo. Outro elemento absolutamente fundamental para o empreendedor. E a gente abordou muito a importância do atendimento consultivo no parceiro financeiro. É relevante, mas a gente não pode esquecer do básico bem feito. Então, é importante o parceiro financeiro, e o Itaú Empresas investe muito nisso, no daily banking, no dia a dia. Esse processo não pode tomar muito tempo do empreendedor. Os sistemas, as jornadas têm que ser intuitivas, fáceis, simples, rápidas. Então, só aproveitando aqui o gancho, que obviamente tem o momento mais nobre do atendimento consultivo, da estratégia futura, falar de sonhos, mas tem o dia a dia. Tem o boleto para pagar hoje e esse processo tem que ser muito fluido aqui. E a gente se orgulha muito também. Por 16 anos nós fomos eleitos aqui o melhor cash do Brasil, então para nós é um baita orgulho também ter esse prêmio de reconhecimento. Muito bom. E vocês falaram, né, dessa questão também do concorrente, você fez o curso, acaba que você está estimulando ter mais concorrência, né? Eu acredito muito... A gente teve uma visão de negócios até hoje que é muito no meu concorrente, né? Roubar market share, não sei o quê, e concorrência, e olha, e acaba, parece que seu concorrente é o seu inimigo e tudo mais. Eu acho que a gente está num momento de transição para isso, sabe? O seu concorrente ele pode ser seu parceiro, inclusive, né? Se você é muito pequeno, você pode ter parceria com alguém para negociar com o fornecedor. Por que não? Exatamente. A gente precisa abrir esse olhar assim, né? E às vezes seu concorrente, como você fez, está abrindo o mercado para você, né?
Então, a Isa abriu o mercado de doces saudáveis, outras confeiteiras podem colocar seus produtos no mercado, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de colaboração entre empreendedores, sabe? E não só de competição, necessariamente. É o que a gente estava até falando antes de começar o podcast, né? A gente é amigo de outros empreendedores do ramo aqui, né? O Diego, principalmente, ele faz um papel muito, né, de conversar, assim, e trocar figurinha, né? Mesmo, é complementar. Não é porque eu faço o que o outro não pode fazer, é o que eu falo, o céu nasceu para todos, é aquele clichê que é muito verdade mesmo, assim. Então, eu também sou amiga de muitas meninas que fazem exatamente o mesmo produto que o meu. E já troquei receita, já passei receita, já peguei dicas, o que você usa, enfim, mais no meu mundo ali, né, das receitas, de produto, passo o fornecedor de embalagem. Eu, sinceramente... Doce de leite, hoje a gente já fornece os recheios. Te vende para os concorrentes. A gente vende para muitos concorrentes, porque hoje a gente verticalizou, né? Então a gente produz o próprio chocolate, o próprio doce de leite, brigadeiro, enfim. E a gente tem a marca ali que é a Nanea, né? Quer dizer, não acredito, não é açúcar, onde a gente produz o próprio doce de o próprio adoçante também, que adoça todos esses produtos. Então a gente vende o adoçante, a gente vende os recheios, o chocolate, enfim. E isso não diminui. Não diminui a sua receita, ao contrário, né? Exatamente. É bom pra gente. O meu excedente, eu atendo as pessoas que não ficam incomodadas de fazer isso, porque era uma dor nossa, a questão de fornecimento. Variação. Muda. A pessoa faz uma coisa diferente lá na fábrica, manda o produto pra gente. Sei lá, um doce de leite. Muda. Se alguma coisa dá errado, muda a semana da cozinha, o mês, você estressa o funcionário. Então a gente falou, cara, vamos controlar isso, porque a gente quer a qualidade, né? que a gente prioriza. E respeitar esse pessoal que traz pra gente. Mas se ajuda muito. Pô. Tem amigo meu que tem loja no meu shopping que eu. Quantos cafés você vende? Tantos. E você? E a gente não pode então concorrer, o outro lado do corredor é tão bom quanto aqui. Legal, beleza. Então, eu acho que é uma atitude também inteligente, né? Se a gente for observar, a gente está na era da conexão. Tem grupo da rua que você mora por questão de segurança, grupo de amigos. Eu preciso comprar aquilo, quem comprou? A gente faz isso de maneira super rica. E a gente percebe também, enquanto então empresas, que o empreendedor valoriza muito essa questão de conexão. Peraí, eu estou passando por essa dor. Eu, Itaú, posso emprestar minha visão desse tema. Mas que tal você conversar com um cliente meu que passou por isso também? Vou dar um exemplo razoavelmente simples. Regime tributário. Simples, presumido, lucro real. Vou mudar, não vou mudar, por que vou mudar, o que aconteceu? Quando mudou, o que aconteceu? Obviamente, a gente empresta a nossa experiência, a gente debate, etc., mas a gente muitas vezes coloca empresas que passaram pela mesma dor que você está passando agora, ou pelo mesmo desafio. Cara, conta para ele. Então, poxa, nesse mundo que a gente tem essa capacidade de conexão, eu diria, como o Diego e a Isa reforçaram, eu acho que é uma condição de inteligência também. Eu acho também. Vamos provar antes da gente acabar o episódio? Esse aqui... Esses são os carros-chefe, os alfajores. Então tem o alfajor tradicional com doce de leite, chocolate branco com doce de leite, cookies and cream com brigadeiro e de brigadeiro de pistaches. E esses são nossos brownies, que foi meu primeiro produto. Eu vou no brownie. Peguem, gente. Gabriel, quer? Eu vou no chocolate branco. Você vai com esse? Não, eu recebi uma dica de pistache aqui. Pistache? Você gosta de pistache? Então... E a gente já tá com embalagem de Natal. De manhã eu gosto do brownie. De tarde do pistache. Então já que vocês estão... Eu vou comer meu doce. Claro, pode comer. Olha, com esse produto, os desafios de empreender ficam mais fáceis. Muito bom, né? E é Muito tudo bom. sem açúcar, sem glúten e sem lactose. O alfajor, ele tem açúcar de coco na massinha, né? Mas 95% dos nossos produtos são zero açúcar, são feitos com Nanea. A Isa fala hoje muito a palavra inclusiva. A gente estava conversando, foi um feedback de um cliente, chegou emocionado. No café da Miguel Calfá, que a gente ama lá, né? A gente fica muito lá. Eu, inclusive, fui morar ali perto, assim, moro a 3 quarteirões. E aí ele falou assim, decisão minha aqui de vir aqui é porque o meu filho tem restrição alimentar. E a gente tá no carro, saiu do almoço, vamos tomar um café onde? Vamos tomar um sorvete aonde? É um programa familiar que você inclui a pessoa
de casa que tem uma restrição. E hoje quase todas as famílias têm. Então a gente vê muito isso a gente cresceu muito também com essa questão de a decisão de compra de um da família tem sido o que traz a família inteira para nossa loja. Mas tem aquilo de... Tem que ser gostoso, né? Assim, o saudável não pode ser sinônimo de ser, é saudável, então pode ser mais ou menos. Não. Tem que ser muito bom. Isso é... Né? E é uma delícia. É gostoso. Sou suspeito. Não, é absurdamente gostoso. Muitas esposas convencem os maridos quando comem alfajor. Eu tenho muita cliente que não conta, né? Mas lá atrás, assim, que compra um bolo, alfajor, dá pro marido e fala, olha que eu comprei um doce, não conta que é saudável. Aí ele vai lá, nossa, que delícia, me dá mais um tal. Você gostou? Mas esse é meu, é saudável. Como assim, é sem açúcar e tal? Não, e Enfim, então a gente pessoa... comendo e conhecendo a história... Legal. Como não tem açúcar aqui? Delicioso. E eu vejo muito isso, assim. A Isa não sabia cozinhar, mas comer doce ela era boa. Exatamente, isso é verdade. Eu já gostava de fazer doce. O prazer do nosso pai era sair de um almoço e ir na Brunella, eu lembro. Brunella. Te amava lá. Muito bom. Pra gente fechar aqui, eu sempre peço dicas. Esse episódio, ele realmente foi muito rico, né? De informação, de dicas que as pessoas podem tirar da história de vocês, de dicas que o Marcelo deu aqui pra gente. Mas pra gente fechar, né? Se você fosse dar uma orientação para um empreendedor que de repente está com uma dificuldade financeira, ou está querendo crescer e está com receio, o que vocês falariam? Quer que eu comece? Pode começar, eu te complemento. Seja muito transparente com o banco. Não avisa o banco quando o problema acontece. Antecipa o banco, pede ajuda, explica o cenário que o banco consegue, dentro do que é possível, te resolver esse problema junto com você. Principalmente se você já está com ele. Acho que esse é o perigo. Você querer acreditar que vai fazer e aí em cima da hora, quando vai ter aquela parcela, você avisa o banco. Então você mostra a verdade, não inventa para conseguir o crédito. Você tem que usar o banco de uma forma saudável na sua empresa e transparente. Você tem que ter uma visão de parceria, não de antagonismo. Ele está do outro lado. E não ter aquela ilusão também do crescer rápido, né? É o que eu falo. Acho que muitas vezes o crescimento rápido, sem estrutura, é o endividamento com maquiagem ali. Então, calma, né? Não tem aquela pressa de crescer rápido. Acho que um passo de cada vez, que é o que a gente sempre fez. A gente segurou muito. A empresa cresceu 10 vezes em 5 anos. Segurou bastante. Dava para crescer, até dava, mas a gente achava perigoso. E também, a gente cresceu de uma forma que a gente conseguiu curtir isso. A gente viveu cada loja que a gente inaugurou, a gente foi com calma, né, nesse ponto. Muito bom isso, porque hoje a gente tem a necessidade de chegar logo num resultado, né? E, na verdade, Exato. A jornada e o caminho Não é prazeroso, né? Isabela, mas vocês podiam estar faturando tanto, por que vocês não fazem a submarca e vocês expandem? A gente é feliz assim, a gente gosta da empresa assim. Os nossos funcionários, que são muito da nossa confiança, cresceram nesse ambiente, as pessoas evoluíram junto com a gente, nós evoluímos como gestores. Agora está nesse momento. Nesse momento a gente consegue planejar, orçar e construir um novo plano de negócio para 5 anos. Mas agora a gente tem dados de 17 lojas, 200 funcionários trabalhando, o que é o peso de uma folha, como que funciona a questão de capital de giro. Você tem melhores profissionais nos apoiando, sistemas melhores, olhando tudo de uma forma mais fora, robusta. Talvez então, a gente tenha crescido muito rápido, né? Mas assim, a gente vê que a gente sempre foi muito conservador nos passos que a gente deu, sabe? O crescimento foi aos poucos, querendo ou não, né? Foi aquilo que eu falei, a gente sempre começa pequeno e vai dando, a gente vai provando que deu certo, essa loja deu certo, então a gente aumenta, enfim. Tem aquela ânsia de não vamos já mostrar que a gente é enorme, enfim. Muito bom. E uma palavra, acho que uma palavra parceria. É a palavra, até pegando a história da Isa aqui, ela está falando, alguns problemas vão ser de fato muito específicos da empresa que você tem, do empreendedor que você sonha em ser. Então, eventualmente, a questão da receita que ela estava buscando, talvez ela não tivesse parceiros para ajudar, talvez. Agora, ouso dizer que 80% dos outros problemas, eles não são novos, alguém já passou e alguém pode ajudar.
Sejam esses problemas financeiros ou não. Ela citou, por exemplo, logística, entrega, comunicação, marketing. Isso não é uma dor apenas da Isabela Cari. Ela permeia vários empreendedores. Então, buscar conversa, buscar parceria, buscar informação é muito importante. E, obviamente, contem com o Itaú Empresas, que ele pode ser também esse hub de conexão entre empreendedores e, obviamente, o melhor parceiro estratégico para fazer a empresa crescer e atingir os sonhos. Para nós, é um orgulho enorme ter a Isabela Cari e o Diego junto conosco aqui nessa jornada. Muito obrigado. Também, a parceria maravilhosa. Sem o Itaú, de fato... A gente não estaria onde a gente está hoje. A gente agradece. É bem genuíno esse agradecimento à participação. Assim, essa relação com o banco, quem está vendo o podcast, o Itaú trouxe o Ronaldo, nossa empresa, no passado. Isso fez a gente, assim, sabe? Não só o apoio financeiro. Faturamento mesmo as lojas, visão de pessoas que nos enxergavam. É uma parceria real mesmo. Assim. Então a gente vai construindo. A gente foi presenteado pelo Itaú com isso. A gente nunca esperava. E a confiança do Itaú na imagem do banco e do Ronaldo, junto da Isa, não tem o que a gente falar para eles. A gente comentou desde o começo, quando a gente soube da notícia, foi muito legal. E que essa parceria continue bastante tempo. E, Diego, naquela foto tinha um craque e o outro era o Ronaldo, né? Muito bom, gente. Muito obrigada por vocês toparem participar aqui, né? Disponibilizar o tempo de vocês para trocar informação, trazer a história de vocês. Eu acredito muito que não é à toa que esse projeto existe, porque eu acredito muito que essa troca de informação ela é fundamental para que outras pessoas também cresçam, para que a gente também tenha mais informação para crescer, né? Superar desafios. Pessoal que acompanhou até aqui, esse episódio foi de muito aprendizado, né? A gente entendeu o momento certo de pensar, pegar um empréstimo para crescer, um momento de fazer um planejamento, procurar sempre um parceiro mais consultivo para ajudar nessa parte financeira. E acho que além dessa questão financeira que a gente abordou aqui, tem um ponto que é muito importante, que é a parceria. Isso é fundamental, a gente precisa ter um olhar aberto a ter novos parceiros, até pessoas que estão no nosso próprio mercado. Eu acho que essa é uma dica fundamental para quem quer empreender e ter sucesso daqui para frente. Quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Não se esquece de escrever, comentar, isso é importante para a gente, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Não se esqueça também que a gente tem parceiros aqui no podcast, que é o iTech e também os estúdios Vida Moderna. E os links estão aqui na descrição. Muito obrigada, até o próximo episódio.